Olá pessoal, vamos para a segunda parte da aula então. Faltou o fone. Vamos falar aqui então sobre os ectopróctas, tá? Como eu já havia falado na primeira parte da aula, então, nós temos, diferentes tipos de classificações. Uma classificação que é muito aceita por muitos pesquisadores hoje em dia é na qual a gente agruparia Ectoprócta, Braquiópoda e Foronida pela presença do lofóforo, né? Então, Ectoprócta tem lofóforo, tanto Braquiópoda quanto Foronida tem lofóforo, tá? Então, formaria o grupo Lofoforata. A gente está seguindo uma outra linha aí de classificação, né? Basicamente ali do livro Princípios Integrados de Zoologia, onde você tem o clado Polizoa, ou seja, engrupando Ectoprócta com Cicliófora e Entoprocta, e Cryptozoa, no qual você vai agrupar Braquiópoda, Foronida e Nemértea. Ok? Vamos falar então sobre Entoprocta, né? Não, na verdade, primeiro, quais são os lofoforados, né? O que é o lofóforo? Então, na verdade, lofóforo é uma estrutura para alimentação, né, o que a gente poderia utilizar para classificar os lofoforados, né? Isso daqui é um lofóforo, é uma estrutura circular formada por tentáculos ao redor da boca, toda ciliada, tá? Então, uma estrutura alimentar que circunda a boca, tá? Ela é uma estrutura que se deriva basicamente do mesossomo, né, e contém extensões ali da mesocele. Ok? Então isso daqui é um lofóforo, mostrando aqui na parte externa, né, na anatomia externa, como se parece um lofóforo. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um lofóforo em foronida, um lofóforo em briozoa, que a gente vai ver agora, né, os ectoprócta, lofóforo em foronida novamente, e lofóforo em braquiópoda. Tá? O lofóforo em braquiópoda está no interior de duas válvulas. A gente vai ver, né, na próxima aula um pouquinho da anatomia de braquiópoda. Ok? Então, os lofoforados, de uma maneira geral, né, ou seja, os membros do filo Ectoprócta, braquiópoda e foronida, né, são organismos basicamente sésseis. Eles têm trato digestivo em forma de U, né? Normalmente eles têm o trato de forma de U porque eles estão dentro de um cálice, ou o corpo, né, está dentro de uma estrutura pequena, limitada por exoesqueleto, ou a gente vai ver aqui as composições, né? Então, mas de qualquer forma, como eles estão num microambiente ali pequeno, né? Então, você tem a boca e o ânus voltado para o mesmo lado, o trato digestivo em forma de U, que é uma coisa relativamente estranha para a maioria ali dos animais, tá? Eles apresentam sistemas reprodutivos muito simples, né? Comumente alguns desses sistemas reprodutivos são transitórios, tá? Alguns são hermafroditas, um sistema amadurece antes do outro, por exemplo, o masculino pode amadurece antes do feminino, ou o feminino antes do masculino. A gente vai ver isso aí ao longo da aula. Eles secretam, né? Todos eles secretam o tipo de um ovotório externo, tá? Em forma de tubo onde eles vivem dentro. Tá? Então eles vão viver dentro desses compartimentos. Alguns podem formar ali um exoesqueleto, tá? E no caso de braquiópoda, formam essas conchas, seriam duas válvulas, algo semelhante ou muito semelhante com os bivalves, tá? Os moluscos. E todos os grupos são quase que exclusivamente marinhos, né? Então, tanto Ectoprócta, Braquiópoda, Foronida são quase que exclusivamente marinhos. Tem pouquíssimas espécies ali de água doce. A gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos falar de Ectoprócta. Tá? Esse primeiro filo aqui, aparentemente, é um filo pequeno, mas ele não é tão pequeno assim. Tá? Ele é um grupo relativamente bem diverso ali dentro de matozoários. É que a gente não fala muito sobre ele, né? Não estuda muito ele,
Mas, por exemplo, paleontólogos estudam bastante, né, esses filos, tá? Principalmente Entoprocta, briozoários ou mesmo Braquiópoda. Braquiópoda tem mais de 15 mil espécies fósseis, tá? Então eles não são grupos assim tão pequenos que a gente vai ver aqui, tá? Então, Ectoprocta. Ectoprocta está relacionado à característica do grupo, que o ânus está fora do anel do lofóforo. Né? Então a gente está falando do Entoprocta, que está dentro, que é o que a gente falou anteriormente, e aqui a gente está falando do Ectoprocta. Então você tem o anel tentacular aqui, ó, nessa posição basicamente está a boca. Então o ânus, opa, desculpa que eu confundi. O ânus ele está nessa porção fora do anel tentacular. Tá? Então o nome ectoprocta, procta de ânus, né, está relacionado à posição do ânus. Entoprocta, mesma coisa. Ok? Já, então, ectoprocto, o ânus está dentro do cálice. Lá a gente estava falando, quando a gente está falando de entoprocto, a gente falou basicamente de uma estrutura chamada de cálice. Lofóforo, né, tem uma estrutura bem diferente ali do cálice. Tá? Então a gente vai ver, não são a mesma coisa, por isso são classificados em grupos totalmente diferentes. Por isso que Entoprocta não é um lofoforado. Tá? Então a estrutura do lofóforo é bem diferente da estrutura do cálice lá dentro de Entoprocta. Ok? Até o movimento da água e a ação ciliar é diferente. Bom, os ectoprocta, ou os briozoários, eles formam colônias, né? Muitos, na verdade todos são coloniais, tá? Todos são coloniais. E essas colônias têm diferentes formas, tá? Então, para quem não é especialista, né, é bastante difícil reconhecer esses grupos, esses filos, né, os membros desse filo no ambiente, tá? Não é diferente você ver um caramujo, você fala é um molusca, né? É difícil você olhar esses bichos no ambiente e falar, nossa, é um ectoprocta, é um briozoário, porque eles vão ter, as colônias vão ter os diferentes formatos, tá? Então aqui do grupo, a gente tem vários grupos dentro de briozoários, né? Esse grupo aqui é o Cheilostomados, os Cheilostomado, né? Tem esse formato de folha. Outro Cheilostomado aqui, um formato diferente, né, de folha. Esse aqui a gente tem os Filactolemado, o Quitenostomado, o Cheilostomado de novo, tá? Que não se parece com esse e nem se parece muito com esse. Tá? Então você tem variações muito grandes em termos da estrutura da colônia. Ok? Uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco também, né, que não só a estrutura a forma da colônia é muito diferente, mas dentro dessas colônias você tem zooides, né, que seriam os indivíduos. Então, isso aqui é um zooide, isso aqui é outro zooide. E cada um desses zooides pode adquirir formas diferentes e adquirir diferentes nomenclaturas. A gente vai olhar bem rapidinho isso. Ok, pessoal? Então você tem variação da forma da colônia e variação da forma dos indivíduos de cada uma das colônias também, o que torna o seu reconhecimento como ectoproctas, ou seja, os briozoários, um pouco difícil para quem não é especialista. Tá? Características gerais, então, como eu já havia dito, todos formam colônia, eles têm trato digestivo em formato de U, porque eles estão, né, dentro de uma estrutura, né, que não se chama cálice, mas você está ali dentro de um exoesqueleto, de uma estrutura ou um tubo, né, na qual ele mesmo secreta. Tá? Então você vai ter ali o corpo dobrado, então você tem o trato digestivo também em formato de U. O sistema nervoso desses bichos são muito simples. Tá? A gente vai ver ali basicamente um gânglio, né? Como a gente via aqui nessa foto anterior, a presença de um gânglio, né? Então é um gânglio muito simples que vai coordenar os movimentos musculares, a retração da coroa de tentáculos, inverter a coluna de tentáculos, organizar ali as funções dos sistemas corpóreos e assim por diante, tá? Opa.
Então eles têm um sistema nervoso bem simples, eles têm vários músculos associados à extensão e retração do polipídio. Hoje não falei ainda do polipídio, mas o corpo é dividido em polipídio, que é esse aqui, e cistídio, tá? A gente já vai ver isso daqui, que é a estrutura corpórea. Eles não têm órgãos circulatórios, então não vai ter sistema circulatório, os nutrientes se difundem pelo corpo naturalmente, ou sistemas excretores. Então aqui a gente tem a perda também do sistema excretor. A gente não entende muito bem ainda, os pesquisadores não entendem muito bem como acontece a excreção dentro dos briozoários, mas existem algumas hipóteses que a gente vai ver a hora que chegar nessa parte aqui da apresentação. A parede do cistídio, né, que é uma das partes corpóreas, consiste basicamente numa cutícula quitinosa. Tá? Então você vai ter aqui, nesses grupos, também cutícula, e essa cutícula é formada de quitina, mesmo material que está presente no exoesqueleto de muitos artrópodes. Tá? Eles podem conter também uma matriz gelatinosa extracelular, e em alguns grupos ainda uma camada calcificada. Tá? Então você vai ter uma estrutura protetora externa, que pode ser cutícula de quitina, camada gelatinosa extracelular. Tá? Basicamente essa camada gelatinosa deve ser composta basicamente por proteínas, mas alguns grupos existe tecido mineralizado, tá? Praticamente de cálcio, ok? Uma estrutura composta por cálcio, carbonato de cálcio, entre outras coisas. Então, como é o corpo, qual a divisão do corpo dos animais? Então, polipídio é o animal propriamente dito, tá? Seria a parte mais interna, o trato digestivo, os coroa de tentáculos, tudo isso daqui é chamado de polipídio, né? Que compõe basicamente a coroa tentacular e todo o trato digestivo. E a parede corpórea é chamada de cistídio, né? É essa parte aqui. Tá? Então, como eu já havia dito no slide anterior, essa camada, essa parede corpórea, ela pode ser formada ali por uma cutícula quitinosa, pode ser formada por tecido, né, mineralizado, carbonato de cálcio, em algumas espécies. Então, isso varia entre as espécies. Ou pode ser formada ali por matriz extracelular gelatinosa. Tá? Então, você vai ter um corpo mais mole, né, nessas outras espécies. Ok, pessoal? Então, você tem um corpo dividido basicamente em polipídio e cistídio. No início, né, da classificação desses grupos, quando esses grupos foram descobertos, acreditava-se que eram dois indivíduos, ou seja, dois zooides formando um indivíduo funcional. Depois descobriu-se que não, na verdade é um indivíduo só, na qual você tem uma parte do corpo chamada de polipídio e a outra parte chamada de cistídio. Ok? Então, essa é a divisão corpórea, polipídio e cistídio. Só para vocês terem uma noção, então aqui já nesse slide eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura corpórea. Então você vai ter aqui a coroa de tentáculos ao redor da boca, o ânus, então o tubo digestivo em formato de U, tá? Então o alimento entra nessa direção, né? E vai sair nesse outro sentido, ok? Aqui você tem a faringe, o estômago, tá? Esses organismos são celomados, então eles têm um celoma, né? Aqui é o celoma deles, a cavidade celômica. Você tem aqui basicamente músculos que fazem o quê? A retração dos tentáculos. Então aqui você está vendo já os músculos contraídos e trazendo os tentáculos para fora. E os músculos, né, não contraídos e os tentáculos estão voltados para o meio externo. Ok? Como eles formam colônias, você tem também comunicação entre os indivíduos da colônia. Então você vai ter poros aqui, né, no cistídio, que pode que realiza, na verdade, a comunicação entre os diferentes indivíduos. Então se esse indivíduo aqui vai se alimentar, as partículas alimentares podem se difundir naturalmente entre os diferentes zooides da colônia. Ok? Aqui, né,
um outro tipo na verdade, uma outra colônia, né, esquema de uma outra colônia de briozoário. Essa colônia de briozoário, os zooides, eles estão em, na verdade, o cistídeo forma uma matriz extracelular, né, calcificada de carbonato de cálcio. Tá? Então aqui você tem, ó, o esqueci o nome, o polipídio, desculpa, o polipídio, que é, na verdade, a parte tentacular e o trato digestivo, né? E aqui você tem o cistídeo. Isso daqui forma o que a gente chama de zoécio, que é, na verdade, o cistídeo, né, com carbonato de cálcio, tá, com tecido mineralizado. Ok? Então ele fica aqui dentro dessa cavidade. Dentro dessas cavidades você vai ter membranas, ó. Membranas, então isso daqui é membrana. O zooide, tá, ele vai estar dentro, né? Então aqui, ó, você tem todo o trato digestivo, você tem os músculos associados que servem para trazer os tentáculos para dentro e expor eles para fora, né, dar movimento. Então você tem os órgãos reprodutivos, tá? E você vai ter comunicação, claro, você vai ter poros, né? Essas placas crivadas que vão estar presentes aqui, poros que vão ligar os diferentes organismos da colônia, tá? Os zooides. Lembra que um zooide é formado por polipídio e cistídeo. A parede corpórea é o cistídeo, a parede corpórea é exatamente essa estrutura aqui. Ok, pessoal? Só para vocês verem um lofóforo, né? Então tudo isso daqui são os tentáculos, olha que legal, né? Olha os tentáculos sendo externados. E tudo que estava mexendo muito rápido naqueles tentáculos lá, né? Nesses tentáculos, são oh, esqueci o nome, peraí. Os cílios, tá? Tá aqui os cílios. Então os cílios se movimentam muito rápido. Eu já vou mostrar para vocês, né? Então aqui são os tentáculos evertidos, né? Externados do corpo, né? Já no meio externo. Ok, pessoal? Estrutura corpórea ainda, né? Então a gente já tem o celoma, como eu falei para vocês. Esse grupo é celomado, tá? Então eles têm uma cavidade interna, um espaço interno que pode ser preenchido por exemplo, por órgãos ou por fluidos. A gente vai falar um pouquinho desses fluidos de esqueleto hidrostático daqui a pouco, tá? Então você tem aqui músculos, a parede corpórea, o celoma, né, o ânus, entrada da boca, bainha de tentáculos. Não é tão complexo a estrutura corpórea desses bichos, pelo contrário, é relativamente simples, tá? Agora, a gente tem os zooides. Então, os zooides é um nome genérico para um indivíduo, né, dentro da zoologia. Um zooide, um indivíduo animal. Tá? Então, os zooides nessas colônias eles são polimórficos, tá? Em muitas dessas colônias. Ou seja, eles têm formas diferentes e funções diferentes. Tá? Por exemplo, o autozooide ele tem função de basicamente de alimentação, com coroas e tentáculos. Então o que a gente estava vendo ali, né, na filmagem anterior, né, no vídeo anterior e nos primeiros slides, é um autozooide, ok? Mas você tem outros indivíduos, tá? O quinozoide, que é indivíduo reduzido e modificado para fixação no substrato. Então você tem um zooide, é um indivíduo modificado que forma a raiz, né, da colônia. Esse zooide se modifica, se amplia formando quase uma raiz que adere toda a colônia ao substrato. Isso daqui é chamado de quinozoide, tá? Esse indivíduo. Muito interessante, né? Então esse indivíduo aqui ele se alimenta através do que? Do movimento dos nutrientes que são absorvidos e difundidos, né, a partir dos autozooides. Ok? Você tem aviculários. Quem que são os aviculários? Diferentes formas e alguns têm função de defender a colônia, tá? E manter as superfícies limpas. Isso daqui é muito legal. A gente vai ver um aviculário daqui a pouco. É uma das coisas
mais impressionantes da natureza que eu já vi ultimamente, tá? Esses aviculários. Eu achei impressionante mesmo. E eles têm vibrários, que são estruturas utilizadas para locomoção. Então esses organismos são sésseis, porém alguns têm algum tipo de locomoção. Não é uma locomoção rápida, como a maioria dos animais que a gente conhece, né? Um vertebrado, mas esses vibrários dão até um certo tipo de locomoção para eles. Então aqui, ó, duas colônias, né? Isso daqui não é uma válvula, isso daqui são colônias. Dentro disso daqui está lotado, né? Na superfície disso daqui estão lotados zooides. Você tem minúsculos zooides por tudo isso daqui, autozooides, tá? Em toda a superfície. Então isso daqui, essa que parece uma grande concha, é uma colônia enorme de zooides. Tem vários indivíduos, centenas de indivíduos ali. E os vibrários são esses prolongamentos, tá? Então os vibrários são o quê? Formam como se fossem membros, né? Claro que não é homólogo, ou seja, não é membros verdadeiros, mas são modificações da forma desse zooide que se parece com membros, tá? E ele permite o movimento de toda a colônia. Tá? Então essas colônias podem ser transferidas de lugares por causa desses vibrários, que são indivíduos que formam aí, né, apêndices, né? Não são realmente apêndices verdadeiros. Tá? Então a colônia inteira pode se movimentar, ok? Mecanismo de defesa. Isso daqui é muito interessante, tá? As aviculárias. Então aqui a gente tem uma aviculária, aqui a gente tem outra aviculária. Essa aviculária aqui tem um formato de um bico de rapineiro, né? De uma águia ou um bico de papagaio, né? Na verdade, Psittaciformes talvez, né? Com aquele bico curvo, bico anterior, dorsal curvo, né? Parece um bico de um papagaio, né? Então esses organismos têm a função de defesa, proteção da colônia. E olha que legal esse vídeo. Isso daqui é o aviculário. Eles têm movimento, né? Tem músculos ali. Olha, parece um bico, né? De um papagaio. E daqui a pouco o vídeo vai aqui, ó. Isso daqui é um cabelo, um fiozinho de cabelo. E tá vendo os aviculários aqui? Ó, ele colocou perto do avicular e ele prendeu. Tá? Então, se alguma coisa, microscópio, protozoários, qualquer coisa se aproxima, um parasita, por exemplo, se aproxima, esses aviculários vão se defender, né? Defender a colônia contra esses minúsculos, tá vendo em câmera lenta? Contra esses minúsculos protozoários ou parasitas, tá? Olha ali, que belezinha. Prendeu de novo, tá? Então é um sistema de defesa ativa a nível quase unicelular, né? Então não é unicelular porque são animais, né? Mas em escala diminuta, tá? Isso que eu quero dizer, não são unicelulares, falei besteira, tá? Mas é um mecanismo de defesa a nível diminuto, né? Então defesa ativa de organismos que são extremamente pequenos, tá? Então as aviculárias são impressionantes mesmo, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho, tu já falou um pouco das células, dos tipos de zooides, do tipo de colônia. Vamos falar rapidamente dos mecanismos alimentares, né? Então lembra quando a gente estava falando de entoprocta, que o sentido da água, então aqui está a boca, aqui está a faringe e aqui estão os tentáculos, tá? Dois tentáculos. O sentido da água era nesse sentido aqui, ó, na corrente de água, nos entoproctas. Lembra disso? Nos ectoproctas, o sentido é inverso. A água vem de cima, então ela entra aqui, ó, na coroa, tá, de tentáculos. Então isso daqui é entoprocta. Agora em briozoa, ou seja, ectoprocta, você tem esse sentido da água entrando e ela vai passar nesse sentido ao longo dos tentáculos. Tá? Então não vai vir mais da base. A água vai vir de cima agora, não de baixo. Então a corrente de água é nesse sentido aqui, tá? Então a água vai vir do centro. Então se você olhasse, fizesse um corte nisso daqui e olhasse de cima, o observador estivesse olhando de cima, você veria isso daqui, ó.
E aí a água sai do centro e vai para as margens, tá? O inverso de entoprocta. E cada um desses esquemas parece sei lá, um alien isso daqui, né? Mas basicamente é o corte transversal de um tentáculo, tá? Visto de cima, e todos os seus cílios, tá? Então isso daqui é um cílio, isso aqui é um cílio, tudo isso aqui é um conjunto de cílios laterais. Tá? Então o que a gente teria aqui, então, nos briozoários, os ectoproctas, é que a corrente de água é no sentido inverso. Então já tem uma estrutura, os lofófilos já são uma estrutura completamente diferente, né, do que a gente está acostumado lá dentro dos entoproctas. Ok? Bom, então aqui, no corte transversal, aqui é uma microscopia eletrônica vendo o padrão de cílios, né? Eu não vou diferenciar esses padrões, tem cílios laterais, cílios laterofrontais, tá? Cílios frontais, tá? Então são basicamente 3 conjuntos de cílios, mas a gente não se importa tanto com a nomenclatura deles, mas sim como o processo vai acontecer, tá? Deixa eu... Bom, certo. Então aqui é uma microscopia eletrônica mostrando esses cílios, né? Só para vocês verem em detalhes, tá? E aí o que vai acontecer? O batimento ciliar vai permitir com que a água faça esse caminho aqui, né? E fazendo esse caminho, a corrente de água fazendo esse caminho, ela vai trazer junto o quê? Partículas alimentares que estão aqui na seta. Isso aqui é um fitoplâncton, uma alga. Aí esse batimento dos tentáculos faz com que essas algas entrem na corrente e o batimento ciliar vai levar isso até a boca. Tá? Então vamos ver aqui um videozinho que vai mostrar os tentáculos, né? Vamos ver se vai aparecer nesse detalhe os cílios. Então isso aqui são os tentáculos, aqui os cílios, tá vendo? Olha o batimento ciliar, aqui é o batimento ciliar. Na verdade, o batimento ciliar tá assim, ele não está se movimentando como fosse uma corrente, não é isso. Né? Ele fica batendo no próprio tentáculo, tá? Então ele não se movimenta, os cílios não saem da ponta e vai aqui na base, ou da base e vem aqui na ponta. Às vezes parece pelo batimento que ele está ocasionando ali, né? Como o movimento está ocorrendo, mas não é isso exatamente o que está acontecendo. Ele não sai, ele não muda de lugar, tá? Mas o batimento local parece que está tendo movimento, mas não tá, tá? Ele só fica batendo no local. Isso daí vai gerar a corrente de água aqui, tá? Do centro para fora. Agora, esse vídeo é muito legal, ó, porque olha aqui, o batimento ciliar, tá vendo as partículas de alimento aqui? Olha como elas são jogadas para perto da boca. Então todos os cílios batendo, olha, os partículas de alimento eles vêm rapidamente daqui para fora, tá vendo? Ó, saiu outro corrente aqui, né? Olha as partículas como elas vêm rápido para o centro, tá? Ó, aqui também, tá vendo? Como elas são capturadas rapidamente. Tá? Então nessa corrente de água aqui, ó, tudo fica puxando, então forma uma corrente muito forte nesse sentido, tá? E ela é liberada nesse sentido. Então o que acontece? É batimento dos tentáculos, mas principalmente dos cílios, né? Esses 3 conjuntos de cílios que estão batendo aqui, formando a corrente nesse sentido. Tá? E você viu como as partículas são puxadas rapidamente para o centro, próximo à boca? Né? E depois que as partículas, aqui tem um outro vídeo, ó, depois que as partículas estão perto da boca, ó, elas podem ser enviadas para o interior. Dá uma olhada aqui, ó. Vai ser enviada aqui, foi para o interior da boca, tá? Ação muscular. Tá? Você viu que foi rápido para o interior da cavidade bucal, da bucal e do esôfago. Né? Então toda a massa que estava aqui foi enviada rapidamente para o interior do trato digestivo. Legal, né? Muito interessante. Tá bom, já mostrei em diferentes detalhes. Né? Então, depois que esse alimento é capturado pela boca, vai para faringe, esôfago, né? Então você tem aqui, ó, entrada da boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, passou por tudo, né? Então você tem a digestão extracelular aqui,
Se eu não me engano, esse grupo tem um resquício de digestão intracelular também, o resto da digestão acontece no interior da célula, mas não importa. De qualquer forma, o alimento vai passar por todo o corpo e vai sair pelo ânus, fora da coroa de tentáculos aqui. Tá? É assim que é a estrutura do trato digestivo desses bichos. Sim, tá certo. Então eu falei certinho. Então tem digestão extracelular e tem um pouco de digestão intracelular também, tá? Olhando só em detalhe, rapidamente, o trato digestivo desses bichos, né? Então você tem o movimento do alimento por todo o trato digestivo, né? Toda a cavidade digestiva, ele é dado por ação ciliar. Então você tem ação muscular, que nem a gente viu, rapidamente ele foi para o interior do trato digestivo. Você tem, na verdade, como eu já havia dito na aula anterior, também na primeira parte da aula, ação ciliar é ancestral, organismos muito simplificados têm isso, e músculos é mais derivado, né? Principalmente cordados, né? Os cordados mais derivados, como os vertebrados, têm ação muscular no trato digestivo. Aqui você tem os dois, né? Você tem utilizando principalmente cílios, mas você também tem um pouco de músculos que ajudam no movimento, né, do alimento no interior do trato gastrointestinal. Então você tem aqui, boa parte do trato gastrointestinal, ela é composta por cílios. Então você tem cílios em todas as partes aqui do trato gastrointestinal. Tá vendo? Ó, cílios, 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 cílios. Só essa porção da faringe que não tem cílios, tá? E o final aqui do reto. Mas, então, basicamente, o movimento no interior do trato gastrointestinal do alimento é dado por ação ciliar, por movimento ciliar. Ok? Sistema circulatório e respiratório. Ausente. Tá? Então, a gente não tem transporte de nutrientes e de gases, né, através do sistema circulatório ou respiratório. Ok? Então a gente não tem. O que faz essa movimentação, né, dos nutrientes, principalmente, é o próprio trato gastrointestinal. Tá? Porque ele se prolonga por todo o corpo do bicho. Você não vai ter, que nem nós, por exemplo, um membro bem alongado que está longe, né? A ponta do meu dedo está longe do meu intestino. Então, para uma partícula alimentar se difundir de lá, um nutriente, glicose, para se difundir de lá até a ponta do meu dedo, demoraria muito. Então você tem que ter um sistema interno de transporte. Esse daí é outro sistema circulatório. Aqui você vai ter o próprio tubo gastrointestinal. Primeiro. Segundo, você tem celoma, né? Então, e que você tem fluido no interior do celoma. Esses fluidos no interior do celoma ajudam também no transporte tanto de gases quanto de nutrientes. Então, os nutrientes saem aqui do trato gastrointestinal, se difundem pelo fluido celômico. E esse fluido celômico, né, a própria ação muscular de apertar, faz a movimentação do fluido no interior do corpo, né? E assim você consegue melhorar, né, na verdade, a homogeneização dos nutrientes, que ele parte de uma região mais concentrada para uma menos concentrada e assim por diante. E acaba nesse sistema, né, de difusão através do fluido celômico e através do corpo, células do corpo, transportar os nutrientes e os gases, tá? Os gases que são basicamente trocados nos próprios tentáculos. Então, os tentáculos são uma superfície relativamente grande. Então, eles servem sim como se fosse uma brânquia, né? Um padrão de brânquias, né? Então, os gases podem se difundir facilmente por esses tentáculos na verdade, o CO2 pode sair, o O2 entrar, né, facilmente, ou seja, os gases podem se difundir facilmente pelos tentáculos. Ok? E depois, passando por fluido celômico, o processo é o mesmo que dos nutrientes, pode se difundir facilmente por todas as partes do corpo. Sistemas excretores. Não se sabe muito bem, porém, acredita-se que as escórias metabólicas acumulam-se nas células do estômago. Tá? E no estômago, aqui, forma-se corpo marrom, que pode ser eliminado pelas fezes ou por um processo complexo de geração de novos pólipos. Eu coloquei isso porque esse é um processo bem complexo e um pouco duvidoso ainda. Não se sabe exatamente se é isso, mas esse pólipo morreria, geraria outro pólipo e aqueles esqueletos hidrogenados acumularia todos dentro daquele pólipo que sobrou morto, por exemplo. Tá?
Então você teria basicamente esses dois processos, na qual você tem corpos marrons, que fica aqui no interior do estômago, que se acumula aqui no interior do estômago. Ele é, na verdade, próximo às células do estômago, eles são trazidos para o interior do estômago, né? E ele sai junto com as fezes, os corpúsculos marrons. E esse processo aqui de geração de novos polipídios, tá? Pólipos não, desculpa, polipídios, né? Se eu falei pólipo, eu falei errado. Sistema nervoso, bem simples também, né? Gânglio. Então você tem um gângliozinho aqui, ó, está responsável pela coordenação do corpo, da musculatura, projeção externa ou interna dos próprios tentáculos. Então o sistema nervoso, ele é bem reduzido, basicamente há um gânglio cerebral. Você vai ter um anelzinho nervoso círculo oval, tá, ao redor do trato digestivo, aqui na região próxima da faringe, e nervos, tá, que vão sair aqui dessa região do gânglio e o anel nervoso círculo oval, e vai se projetar para o corpo, tá? Isso daqui vai permitir o que? O controle realmente do movimento corpóreo e todas as funções corpóreas, tá? Você não tem praticamente sistema sensorial, você vai ter algumas células sensoriais táteis nos tentáculos. Tá? Então, por exemplo, se alguma coisa se aproxima, se você vai tentar colocar o dedo no conjunto dos tentáculos, né, ou uma pinça, na verdade, o dedo seria muito grande, mas uma pinçazinha, a ponta de uma pinça, eles podem se retrair. Tá? Então vai ter células táteis aqui nos tentáculos para sentir o ambiente se tiver alguma ameaça, por exemplo, a integridade dos tentáculos, como estruturas muito grandes, eles se retraem para o interior aqui do cistídeo. Sistema reprodutor, tá? Sistema reprodutor. As colônias são hermafroditas. O que significa isso? Que você tem tanto indivíduos, você vai ter indivíduos do sexo masculino, indivíduos do sexo feminino na colônia. Tá? Então você vai ter um zooide feminino, né, e um zooide masculino. Agora, você pode ter, sim, indivíduos hermafroditas também. Então, na verdade, nesse caso, você vai ter um indivíduo só um zooide, que vai ter o sistema reprodutor masculino e feminino. O que acontece muito nesses bichos é que a maturação, né, nesses bichos que são hermafroditas, a maturação dos órgãos sexuais masculinos e femininos acontece em tempos diferentes. Então, não acontece autofecundação, né? Sempre acontece fecundação cruzada entre os indivíduos. Ok? Mesmo nos que são hermafroditas. Isso não é a regra, né? Seria a maioria, né? Então você vai ter tanto indivíduos, na verdade, eles são tanto monoicos quanto dioicos, digamos assim. Ou seja, são indivíduos hermafroditas, tem tanto parte sexual masculino e feminino no mesmo indivíduo, quanto indivíduos de sexos separados, tá? E nos que tem a estrutura masculina e feminina no mesmo indivíduo, a maturação normalmente acontece em tempos diferentes, para não acontecer autofecundação. Tá? E, né, isso varia muito com a espécie, como eu já falei. Eles têm uma estrutura que chama ovicelo. O que é isso? Estrutura incubadora para os óvulos fecundados. Tá? Então, é como se eles fossem vivíparos. Olha que coisa bizarra, né? Então é como se eles fossem vivíparos. Né? Claro que não é uma terminologia correta para eles, mas ilustra o que eu quero dizer, né? Então, esses organismos, imagina, o espermatozoide ele é liberado na água, então, né? Então o espermatozoide aqui pode ser liberado na água. Esse espermatozoide vem no outro indivíduo fêmea, ele fecunda, né? Vamos entrar por aqui, né? Não tem uma entrada certinha aqui. Ele vai fecundar o ovócito aqui dentro, e esse ovócito fecundado, agora formando o zigoto, vai ser incubado no ovicelo até a formação da larva. E aí a larva ela é liberada para o meio, tá? Basicamente que a gente vai ter isso. Então esse ovicelo, que é a região onde incuba a larva, ele é produzido na maioria das espécies. Então a maioria das espécies incubam os seus ovócitos fecundados, né?
Isso vai ser incubado até o estágio de larva. Quando chegar ao estágio de larva, isso pode ser liberado para o meio. Tá? Então esse é o tipo de reprodução sexuada desses organismos. Tá? E aqui a gente vai ter a larva chamada larva sifonauta. Então essa é a anatomia da larva. Eu não vou detalhar a anatomia dela, tá? Mas ela é cheia de cílios, né, para natação, né? Ela acaba se tornando parte do zooplâncton nessas larvas aqui. Isso aqui é o estômago da larva, tá? Vão em várias estruturas aqui que faz parte dela. Tá? Isso é uma larva chamada sifonauta. Você percebeu que vocês perceberam, né, que cada grupo de organismos tem um tipo larval diferente, ou mesmo a larva trocófora, que é o padrão ancestral Lophotrochozoa, pode variar de formas em diferentes espécies e mesmo dentro diferentes grupos e mesmo entre espécies do mesmo grupo, tá? Então, a sifonauta. E eles sofrem uma coisa, pessoal, em termos de reprodução assexuada, então eles têm reprodução assexuada também, e esse processo é muito, muito interessante. É um processo raríssimo para a maioria dos animais, tá? O que é isso? Poliembrionia. O que é poliembrionia? Um ovócito fecundado sofre brotamento gerando dezenas de diminutos embriões. Tá? Então, a partir do momento que o óvulo foi fecundado, ele está incubado, né, no interior de um zooide, tá? Que ele está incubado aqui, ó, no ovicelo. Você tem um ovo aqui, ele pode se dividir, gerando dois. E cada um se divide gerando dois aqui, dois aqui. Agora a gente tem 4. E assim por diante, até que a quantidade aumente exponencialmente. Tá? E agora, isso daí é um tipo de reprodução assexuada. Tá? Então, a partir de um único ovócito fertilizado, você tem exponencialmente a geração, né, de dezenas de pequenos embriões agora. Né? Isso é chamado de poliembrionia. Isso é raríssimo dentro dos animais, né? Você ter no estágio de embrião, o embrião gerando vários indivíduos. Tá? Na verdade, isso aqui é um pouquinho antes do estágio larval, tá? Então, um pequeno embriãozinho que vai gerar depois, né, a larva sifonauta. Tá? Então, mas esse processo de poliembrionia ele é extremamente raro dentro dos animais e acontece que é o tipo de reprodução assexuada dos ectoproctas, tá? Dos briozoários. Só para vocês verem essa larva, então, quantos cílios, né? Isso aqui é uma larva no microscópio, então não tem coloração, ela não dá para ver, ela é uma larva sifonauta, então ela tem aqui o corpo dela, você não consegue ver através do corpo dela, né? Você consegue ver só os cílios. Olha aqui o tufo de cílios numa região, acho que se não me engano, mais apical, tá? Mas você consegue ver basicamente os cílios que dá um movimento para ela. E eles têm uma outra característica, principalmente os de água doce, né? Então acontece o seguinte. Eu já falei isso para vocês, acredito, né? Quando a gente tava falando lá de quinidários, não, dos poríferas, tá? Você tinha as gêmulas, que são os poríferos de água, que apresentam os poríferos de água doce. Os sistemas de água doce, né, eles são muito mais instáveis. É um problema que todo animal, mesmo em água doce, rios, lagos, os organismos terrestres de uma maneira geral têm que lidar. Os meios terrestres, e aí você pode incluir também os rios, né, e os lagos que estão presentes na superfície terrestre, tudo isso são ambientes muito mais instáveis. Tá? O que significa isso? Bom, um organismo terrestre tem que lidar com a variação de temperatura, que é grande, tem que lidar com a seca, hoje está chovendo, não está, e um rio pode secar, um lago pode secar, né? Então, todo animal que vive em terra ou em rios e lagos, ele tem que lidar com uma certa sazonalidade. Claro, existem rios grandes, perenes, né, como o rio Amazonas, por exemplo, ele não vai secar. Mas existem outros dezenas de rios que passam por regiões áridas que eles podem chegar a secar durante o período de seca. Tá? Mesmo o rio Amazonas, né, que invade regiões de floresta, quando a gente estava falando das gêmulas, dos poríferos de água doce, eles crescem em árvores e no período de seca o nível do rio baixa e você
e esses organismos ficam expostos, né, e não conseguem fazer filtração do ar, né, só da água, então eles vão acabar morrendo. Então as gêmulas é uma maneira de você gerar a próxima geração, né, ter uma próxima geração a partir do momento que o ambiente se torna impróprio, né, para o desenvolvimento daquele organismo. E a mesma coisa acontece com os briozoários de água doce. Então as espécies de briozoários, existem espécies de briozoários de água doce, tá? São poucas espécies, e elas geram esse chamado estatoblasto. Isso daqui é um estatoblasto. Então o que é um estatoblasto? No centro do estatoblasto vai ter células, serão células parecidas com células da medula óssea, células indiferenciadas seria o nome, o termo correto, né? Células que podem gerar qualquer células de um organismo. Isso aqui é também um tipo de reprodução assexuada. Então você tem uma camada protetora aqui, tá? E no centro, células indiferenciadas. A partir do momento que o ambiente está instável, os indivíduos morrem, tá? O briozoa morre, a colônia toda pode morrer. O que vai sobrar são esses pequenos estatoblastos com células indiferenciadas e com essa camada protetora. Então eles são resistentes a altas temperaturas, são resistentes à seca. E quando o ambiente estiver propício novamente, que é notada a presença de água e tudo mais, essas células começam a se multiplicar, a se desenvolver, a se diferenciar em estruturas específicas dos briozoários. Então aqui ó, você tem um desses desses estatoblastos germinando, né? Germinando como se fosse uma semente, né? Germinando e dando origem aqui, ó, o zooide. Então aqui é o corpo, o trato digestivo já dá para ver mais ou menos aqui no interior, né, em formato de U, e a coroa de tentáculos. Tá? Então quando chove novamente, eles voltam ali a germinar, volta a produzir uma colônia de briozoário. Isso daí é um processo, né, que acontece, ou na verdade é um processo importante, né? Vocês já viram que isso surge independentemente de dois grupos, né? Você tem lá dentro de poríferos, né? Você tem poríferos aqui, e você tem agora em briozoários, ectoprocta, tá? Então são dois grupos aí no qual essas células indiferenciadas de gêmulas, ou no caso aqui chamado estatoblasto, surgiram, né, que permite então lidar com essa situação de escassez hídrica, de altas temperaturas talvez, e na verdade sobreviver em ambientes inóspitos que ocorrem em determinados períodos do ano no ambiente terrestre, tá? Bom, era isso, pessoal. Obrigado aí pela segunda parte da aula. Agora a gente vai para as próximas aulas aí, tem muita coisa para falar ainda. Um abraço, pessoal, até a próxima.